Você conhece alguém que tem psoríase? É mais que uma condição de pele. Essa doença, ela é uma batalha silenciosa que afeta não só o corpo, mas a mente também. Hoje nós vamos falar sobre psoríase aqui no Viver Bem, porque dia 29 de outubro é o Dia Mundial da Psoríase e ninguém melhor para falar sobre esse assunto que o Dr. Arnóbio Pacheco, dermatologista. A tese de doutorado do Dr. Arnóbio foi relacionada ao tratamento da psoríase e ele também foi um dos fundadores, fundou o laboratório de psoríase lá no Hospital Onofre Lopes, que vem ajudando muitos pacientes. Tudo bom, doutor Arnóbio? Um prazer lhe receber aqui. Muito prazer, fico muito feliz em participar do seu programa, que tem um conceito maravilhoso na orientação da saúde das pessoas. Muito prazer. Um prazer lhe receber aqui também, doutor Arnóbio. Vamos começar explicando para quem está em casa. Quem já tem psoríase já sabe o que é conviver com essa doença, mas quem não conhece, vamos explicar o que é psoríase. A psoríase é uma doença hoje considerada uma doença sistêmica, porque a princípio se imaginava que era apenas na pele. Não é só na pele. Claro que o que mais afeta termina sendo a pele, porque causa uma descamação, uma vermelhidão, a pele fica com muita descamação intensa e causa muita dificuldade de trabalho, de relacionamento social para as pessoas e muitos problemas psicológicos decorrentes da doença. E é uma doença muito séria porque ela pode afetar as articulações, nós podemos ter artrite psoriásica, e como é uma doença sistêmica, ela pode ter relações com dislipidemia, colesterol alto, triglicérides, diabetes e até mesmo doenças cardiovasculares, infarto do coração, miocárdio, doenças graves que podem acompanhar os pacientes de psoríase e os transtornos psicológicos e psiquiátricos. Doutor Arnóbio, são 2% da população, a gente estava conversando aqui antes, 2% da população do mundo tem psoríase. Como é que ela começa a dar os primeiros sinais? Olha, a psoríase geralmente começa com um eritema, uma vermelhidão, uma descamação. E a psoríase ela tem áreas preferenciais. Por exemplo, couro cabeludo, cotovelos e joelhos são áreas assim típicas. Quando desenvolve essas lesões nessas áreas, a psoríase passa a ser muito lembrada já para se finalizar o diagnóstico. Mas ela pode afetar o corpo todo. O corpo todo fica descamando, um sofrimento pelo desconforto, pelo prurido, que é a coceira, pelo mal-estar, pela artrite. Então, os pacientes que têm psoríase mais severa são muito sofridos e eles precisam muito controlar a doença. Então, é uma satisfação imensa quando a gente vê a recuperação da pele, a pele voltando ao normal, com os novos tratamentos, e o paciente voltando a ter uma vida saudável e adquirindo de volta as suas condições de trabalho e relacionamento social. A coisa é tão séria. Eu escrevi um livro que fala de depoimentos de pacientes com psoríase. É uma coisa assim impressionante. Como aquelas pessoas sofrem com psoríase. Então, é aquele paciente que, se ele sentar num banco e tiver alguém do lado, a pessoa se retira, como uma forma de rejeição. O paciente ele não tira a camisa para esconder as lesões. Ele não pode ter uma convivência no trabalho, porque as pessoas ficam com uma certa rejeição, um certo preconceito, que não deveria existir jamais, porque a psoríase não é uma doença contagiosa. E, por outro lado, aqueles pacientes que têm psoríase precisam de muito apoio, de muito conforto, não só de familiares, como de amigos e, principalmente,
principalmente dos médicos que acompanham esses pacientes, que são realmente pacientes muito sofridos. É importante que todos saibam que as lesões na pele, elas não passam, né? Elas não, a psoríase não é uma doença contagiosa. Perfeitamente. Então, não tem contágio, mas a psoríase, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor vai ser o resultado do tratamento. Porque, por exemplo, às vezes começam poucas lesões e algumas pessoas, às vezes, que estão tendo início de psoríase, arriscam usar medicamentos por conta própria ou por até outros profissionais da área de saúde que não são especialistas, e a doença vai se agravando por conta da falta de diagnóstico e tratamentos inadequados que terminam frequentemente agravando a psoríase. Então, nada melhor de quando, no início dos sintomas, procurar definir com um médico especialista, que é o médico dermatologista. Definindo no início, o tratamento vai se tornando mais fácil, o controle consegue evitar que a doença se torne muito grave, que se torne generalizada e que venham outras complicações, né? Que existem muitas complicações na psoríase. Doutor Arnaldo, o que é que desencadeia uma crise de psoríase? Porque a gente vê que tem paciente que tem psoríase, mas está controlado. Começou o tratamento e, de repente, passou um tempinho, as lesões voltam novamente. Quais são os fatores que podem desencadear a psoríase? Entre os fatores agravantes ou desencadeantes, nós poderíamos mencionar assim, alguma tendência familiar, não talvez genética, pessoas que têm mais tendência para desenvolver a doença. Mas um dos fatores desencadeantes mais importantes é o chamado choque emocional, transtornos emocionais, depressão, ansiedade, podem desencadear quadros de psoríase, e naqueles pacientes que têm psoríase, eles têm mais tendência a agravamento desses transtornos psicológicos, psiquiátricos até. Como é que é o tratamento da psoríase? Depende de cada caso clínico, depende de cada situação. Numa fase inicial, nós podemos controlar a doença com medicamentos tópicos, cremes, pomadas, loções. Quando ela começa a atingir articulações, aí nós já temos que fazer tratamento sistêmico. E temos que avaliar esse paciente sobre a questão da obesidade, a questão que tem muita relação com psoríase, alcoolismo, diabetes, dislipidemia, tudo tem que ser visto e bem resolvido no paciente com psoríase. E nós temos um verdadeiro arsenal terapêutico de vários medicamentos, e para aqueles casos mais severos, que têm mais dificuldade com os tratamentos convencionais, hoje nós dispomos dos medicamentos imunobiológicos, que é uma classe de medicamentos, uma classe avançada de medicamentos, que consegue realmente um controle muito efetivo da psoríase e que traz a satisfação e a felicidade para aqueles pacientes que têm dificuldade de controle. Então, hoje nós conseguimos controlar os casos mais graves de psoríase com esses medicamentos imunobiológicos, o que é hoje uma realidade que traz a felicidade para muitos pacientes. Agora, sempre lembrando que a psoríase ela não tem uma cura definitiva. O paciente tem que estar sempre em tratamento, ele precisa sempre estar sob acompanhamento do médico especialista, porque quando ele abandona o tratamento, a psoríase pode voltar, e pode voltar até de uma forma mais grave. Então, é importante manter o tratamento sempre. Doutor Arnaldo,
quando você fala voltar numa forma mais grave, se você botasse assim no escala, o que é que pode acontecer na forma mais grave da psoríase, assim, no extremo da doença? O corpo todo descamando, o couro cabeludo, as mãos deformando com artrite. Olha, é um quadro muito triste, muito difícil, um sofrimento imenso. Então, o paciente fica completamente alienado da sociedade, ele se sente uma pessoa inútil, e isso gera muito mais problemas psiquiátricos de depressão, de ansiedade de alto grau e até de suicídio em pacientes com psoríase. Então, realmente, é muito importante valorizar o tratamento e alertar as pessoas a identificar e valorizar lesões descamativas numa fase inicial. Às vezes pode ser coisas não tão sérias, mas precisa definir. É psoríase ou não é psoríase? E isso o Né? dermatologista Então, faz o diagnóstico. não adianta perder tempo, nenhum outro médico, nenhum outro profissional da área de saúde vai dizer se é psoríase ou não, se é vitiligo ou não, se é uma micose ou não da pele. Quem resolve os problemas de pele é o médico dermatologista. E precisa definir para evitar que a automedicação agrave o problema. Isso acontece com frequência. Então, às vezes, a pessoa não dá a devida importância e tem na farmácia caseira. E como a pele é fácil acesso para usar medicamentos, cremes, que terminam agravando o problema. Então, a recomendação é: tem uma lesão de pele, procure o médico, procure esclarecer. É como o câncer da pele também. O paciente tem, às vezes, uma lesão mínima, não valoriza, daqui a pouco é um câncer muito grave. Ah, mas não sabia, porque precisa da definição do dermatologista, que é a última palavra para dizer e definir diagnóstico em qualquer tipo de doença de pele, que tem que ser valorizado. Doutor Arnóbio, agora, o que é que você falaria para um paciente hoje que recebeu esse diagnóstico da psoríase? A gente está aí, dia 29, o Dia Mundial da Psoríase. O que é que esse paciente ele precisa saber, além de todas essas orientações que você já trouxe, da importância dessa adesão ao tratamento? Olha, vamos amenizar um pouco. Se é um quadro inicial de psoríase, que é o que a gente vê com mais frequência, um tratamento precoce, um tratamento adequado, resolve a situação em alguns meses. E, com isso, evita que a doença evolua para aquelas formas muito graves e até gravíssimas, a chamada psoríase eritrodérmica, que toma todo o corpo. É um sofrimento, o paciente não consegue dormir, é dor, é queimação, é prurido, é coceira, é insuportável. E a doença articular, então, no início, tudo se resolve melhor. Esse é a, essa é a principal mensagem nesse Dia Mundial da Psoríase, que é um dia de muita importância, porque focaliza e valoriza uma doença que tem uma repercussão imensa e muito séria. Né? No passado, se falava muito que ninguém gostaria de ter, ninguém quer ter doença nenhuma. Mas, olhe, pelo amor de Deus, eu não quero ter uma lepra. Lepra, hoje, é hanseníase, tem cura. Mas no passado, a lepra era uma doença assustadora. Isso. Ave Maria, é melhor Deus que me proteja de ter lepra. Então, Deus que proteja a todos para não desenvolver, né, a psoríase, as doenças mais graves de qualquer área, mas nada melhor, surgindo algum indício de psoríase, que se faça e que se valorize o diagnóstico com o especialista, faça o tratamento adequado, que se resolve bem essas causas, essas formas mais simples de psoríase.
Então, essa é a mensagem principal: valorizar as lesões da pele. Tem uma lesão, às vezes é um sinal comum. O paciente acha que não é nada, e às vezes é um câncer de pele. Por outro lado, existe também o excesso. Esse sinal já é um câncer. E quando chega para o médico, para o especialista, não é. Aí tranquiliza, mas é importante tirar a prova, ver se realmente precisa de um tratamento mais avançado ou não. Ótimo. Doutor Arnaldo Pacheco, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Guia Viver Bem. E seja sempre bem-vindo, viu? É muito bom lhe ouvir. Uma pessoa com tanta experiência. E quando a gente falou em psoríase, não tinha outra pessoa para a gente convidar, porque a gente sabe de toda a sua dedicação nessa área. O que é que lhe atraiu, doutor Arnóbio, esse tema, né? A psoríase? Porque você se dedica ainda e se dedicou Olha, tanto a eu estudar. como médico, um sentimento humanitário. E dos pacientes dermatológicos que eu atendia lá no Hospital Onofre Lopes, de todos eu via mais sofrimento nos pacientes com psoríase. E isso me fez me envolver para ajudar esses pacientes. As outras doenças, os pacientes sofriam, mas os que mais sofriam, o que mais demonstrava assim, uma carência até afetiva com o médico, os pacientes de psoríase. É impressionante. E eles realmente dependem muito de um afeto, de um carinho, de uma atenção maior do médico que está atendendo. Existe esse lado. Então, eu creio que realmente eu me envolvi com psoríase por esse lado humanitário de querer ajudar esses pacientes tão sofridos e tão carentes, né? E hoje eu me sinto muito feliz porque o ambulatório de psoríase que eu criei lá no Onofre Lopes continua com toda a pujança, atendendo pacientes de todo o interior do Rio Grande do Norte, de todo o estado, e os pacientes lá são muito bem atendidos e são muito bem resolvidos. Lá nós temos no comando a doutora Viviane, médica dermatologista do UOL, doutora Larissa e doutor Leonardo Pacheco, que por sinal é meu filho e que também está muito envolvido com psoríase. Então, eu fico muito feliz que esse trabalho está tendo continuidade e que os pacientes estão, principalmente os pacientes do SUS, eles têm um atendimento à altura na área de psoríase. É só procurar o ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes. E para aqueles pacientes que têm plano de saúde, nós continuamos atendendo e outros médicos dermatologistas na clínica privada, né, dando a maior atenção, o maior carinho que esses pacientes de psoríase, portadores de psoríase, precisam. É uma questão que a gente procura realizar com muita determinação e com muito envolvimento, querendo sempre ajudar a resolver o problema da melhor maneira possível. É muito comum a gente receber pacientes com 30 anos de psoríase, com 10 anos, com 20 anos, e também recebemos pacientes com uma semana de psoríase. Mas, seja qual for o tempo da doença, a nossa dedicação é a mesma. Nós temos todo o interesse e a necessidade de resolver o problema do paciente. Essa é a nossa principal missão. Ótimo, muito obrigada, doutor Arnóbio. Muito obrigado a você e eu sou admirador do Viver Bem de longas datas e continuo sendo, porque vocês fazem um papel muito gratificante para toda a sociedade, esclarecendo muitos pontos na área de saúde de uma maneira muito peculiar e muito agradável, com a mensagem que vocês sempre transmitem. Muito obrigado.